Hello everybody. It is June the 23rd, Olá a 2025, todos. and Hoje é we are 23 de junho de 2025 e estamos agora um dia após o ataque dos Estados Unidos ao Irã em seus locais nucleares. Gostaria de analisar com vocês alguns dos desdobramentos e das notícias que soubemos nas últimas 24 horas sobre o que realmente está acontecendo, especialmente do lado dos dados do mês e da propaganda da mídia. Estamos agora em uma situação em que recebemos mensagens conflitantes. Por um lado, os Estados Unidos estão se esforçando muito para afirmar que este foi um dos maiores casos de sucesso em um ataque surpresa e que foi completamente e absolutamente bem-sucedido em destruir o programa nuclear do Irã. Devo dizer, o programa nuclear que o Irã afirma e continua dizendo ser apenas para fins civis e pacíficos. Os estudiosos dizem que destruíram todos os 3 locais. Purposes only. The US says that they have destroyed all 3 sites. I mean, we have Quero dizer, temos essas declarações do Hegseth, por exemplo, que diz que o Irã está calculando a realidade de que aviões decolaram do meio dos Estados Unidos, no Missouri, durante a noite, completamente despercebidos, sobrevoando 3 dos locais mais sensíveis, e conseguimos destruir as capacidades nucleares deles. E nossos rapazes nesses bombardeiros já estão a caminho de casa agora. E também vimos esse material em vídeo desses bombardeiros B-2 realmente voltando, e os Estados Unidos estão fazendo um grande alarde sobre isso, de que conseguiram voar com eles a partir do continente. Embora pareça, pelo menos por enquanto, que também enviaram alguns aviões de isca para o Pacífico para deixar os iranianos em alerta e fazê-los adivinhar de que direção esses ataques estavam vindo. From which direction that these attacks are coming from, but the US is currently celebrating this as a tactical. Mas os Estados Unidos estão atualmente comemorando isso como um golpe tático de gênio, dizendo que seus patriotas e heróis nesses aviões bombardeiros furtivos realizaram um verdadeiro feito de genialidade lá em cima. Agora, o quanto isso realmente alcançou ainda precisa ser visto, porque, novamente, temos diferentes interpretações, especialmente em relação ao local em Fordow, que está sendo avaliado agora. A Reuters afirma que imagens de satélite indicam danos severos em Fordow, mas ainda há dúvidas. E se você olhar essas fotos, o antes e o depois dos ataques, para mim, como leigo que não sabe interpretar imagens de satélite, parece que apenas mudanças menores ocorreram no ambiente geológico ou geográfico do local. Quero dizer, também existem imagens em close que mostram que essas bombas perfuradoras de bunker atingiram 3 lugares, certo? E a questão é, será que elas de alguma forma se uniram abaixo do solo e foram mais fundo do que cada uma poderia ter ido individualmente? Há pessoas que afirmam que a instalação subterrânea deve ter sido destruída. Há pessoas que afirmam que a instalação subterrânea está em grande parte intacta, exceto pela entrada e saída da instalação, nada que não pudesse ser reparado com o tempo. Também é bastante interessante que os mesmos oficiais que estão fazendo todas essas declarações enfáticas sobre o quão incrível e fantástica foi essa ofensiva, são os mesmos que meio que admitem que, bem, eles realmente não conseguem avaliar isso. Eles realmente não sabem o que aconteceu e não sabem onde está o estoque de urânio já enriquecido. O New York Times publicou um artigo que menciona tanto o vice-presidente J.D. Vance quanto Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, reconhecendo dúvidas sobre o paradeiro do estoque do Irã. O material nuclear quase em nível de bomba, já enriquecido a cerca de 60%. O fato é que provavelmente ele foi removido. Lord Bebo fez um tweet interessante sobre isso, dizendo que nos dias 19 e 20 de junho, antes dos ataques dos Estados-200, as autoridades iranianas afirmaram repetidamente que as instalações nucleares-alvo haviam sido evacuadas dias antes. Fotos mostram muitos caminhões reunidos perto da entrada da principal instalação de Fordow, provavelmente para evacuar as centrífugas e outros equipamentos. As investidas foram, nesse sentido, previsíveis, já que até ele, Lord Bebo, as anunciou ontem como prováveis. Então, pelo menos os iranianos as esperavam como prováveis.
E ele postou algumas fotos de caminhões aparentemente presentes lá e fazendo o que caminhões fazem, que é transportar coisas. Embora, quero dizer, tudo isso no momento é totalmente desconhecido em que medida devemos confiar nisso, mas é geralmente aceito, porque também o lado dos Estados Unidos diz, olha, simplesmente não sabemos quanto dessas coisas, não só das instalações, foi destruído, mas quanto do material foi destruído. Sabemos pela AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, que parte do material físsil foi levado para segurança em diferentes locais e que nenhuma radiação está sendo medida, então esse material não foi dispersado no meio ambiente. Então, sim, o quão eficaz isso realmente foi, em termos de um ataque às capacidades nucleares do Irã, é uma grande incógnita. E em termos de relações públicas, também no Twitter, dá para ver claramente como os Estados Unidos e a OTAN os bombardearam. Como dá para ver, os fãs estão todos dizendo que isso foi um ataque massivo, uma grande vitória para os Estados Unidos, uma grande demonstração de capacidade, porque o Irã está basicamente indefeso e precisa entender que está indefeso. E essa é a realidade agora, certo? Que os Estados Unidos podem decolar do continente e basicamente bombardear qualquer instalação no Irã que quiserem, quando quiserem. Trita Parsi, o chefe do Quincy Institute, tem uma boa análise sobre isso porque ele diz que é duvidoso que todo o programa iraniano tenha sido destruído. O Irã parece ainda ter grande parte de seu estoque de urânio enriquecido. Em breve, Israel vai apontar isso e pressionar os Estados Unidos a bombardearem o Irã novamente, em vez de fazer apenas uma ação pontual como Trump imaginava. Ele pode ter iniciado uma guerra sem fim. Isso está absolutamente correto. Então, minha previsão também é que agora, os Estados Unidos e Israel vão afirmar que isso foi um grande sucesso, uma história de sucesso maravilhosa. E então veremos a narrativa mudar, e a narrativa será algo como, não, ainda resta um pouco de plutônio, de urânio. Então, precisamos bombardear de novo. Precisamos bombardear de novo. E embora, no momento, os Estados Unidos pareçam estar em pleno modo de dissuasão, e é um modo de dissuasão verbal, tentando convencer o Irã de que um ataque contra os Estados Unidos, o que o Irã prometeu como contra-ataque, seria inútil, J.D. Vance e toda a alta cúpula do governo dos Estados Unidos estão gritando aos quatro ventos que o Irã nem deve pensar em fazer qualquer coisa contra as tropas americanas na região. Vance disse que, se os iranianos nos atacarem, serão recebidos com força esmagadora. Nós não atacamos a nação do Irã, não atacamos nenhum alvo civil, nem sequer atacamos alvos militares, fora das 3 instalações de armas nucleares. Esta é uma declaração bastante fascinante. Quero dizer, depois de atacar uma nação soberana com bombardeiros B-2, e então afirmar que a nação não foi atacada, e que, portanto, qualquer tipo de retaliação seria ilegal da parte deles, chegamos a um ponto em que as palavras já não fazem mais sentido, certo? Está absolutamente, completamente claro que, segundo o direito internacional, não há justificativa para o que acabou de acontecer. E vou mostrar isso para você em um momento. Isso foi ilegal em tantos níveis. Em tantos níveis. Esta é uma violação muito maior do direito internacional do que a violação que as pessoas dizem que a Rússia cometeu, ou que a Rússia realmente cometeu, sabe, quando ultrapassou as fronteiras soberanas da Ucrânia. Isso é muito mais claro, porque os russos, ao menos, tentaram construir um argumento legal para defender sua incursão. Eles criaram uma cadeia lógica. As repúblicas de Donbass declararam sua independência. Depois pediram apoio militar. A Rússia reconheceu sua independência. E então usou o fato de que estavam sendo atacadas pelos ucranianos como razão legal para invocar o artigo 51 da Carta da ONU. A Rússia passou por esse exercício e fez tudo isso para construir essa cadeia. Agora, você pode contestar a legalidade disso, pode contestar a honestidade desse argumento. Todo esse argumento legal sempre será apenas um argumento legal. Ainda é necessário um árbitro externo para julgar isso.
E geralmente deveria ser um tribunal internacional, claro, certo? Que então julgaria essa questão. Mas os Estados Unidos nem sequer tentam fazer isso. Tudo que eles tentam dizer é: tememos que o Irã possa desenvolver armas, embora o Irã negue tudo isso. E, portanto, atacamos as instalações nucleares deles. Isso nem chega a ser um truque de mágica. Quero dizer, não é nem uma tentativa, nem mesmo uma tentativa de construir um argumento legal. Tudo que eles estão tentando fazer agora é ameaçar com mais força. E essa ameaça de força, claro, anda junto com a afirmação de Hexit de que basicamente o Irã está indefeso. E isso foi um enorme sucesso operacional porque reforça a ideia de que basicamente os estadunidenses podem atacar qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. E é um poder avassalador. Agora, Trump está fazendo a mesma coisa, certo? Por um lado, ele afirma que esse foi o maior sucesso e que pode ser repetido. Por outro lado, ele também diz que quer paz e quer negociações, certo? Ele tem feito isso o tempo todo. Mas essa afirmação agora não só soa vazia, como também está óbvio. Até mesmo para o último tipo de, provavelmente, idiota como eu, sabe? Pacifistas ingênuos que adorariam acreditar na possibilidade da diplomacia em vez da força. Até para pessoas como nós, agora está claro que isso é constante. Isso é, na verdade, uma estratégia. Não é apenas estupidez por parte de Donald Trump. É realmente uma estratégia usar o discurso sobre diplomacia para encobrir ações militares e garantir que a ação militar tenha ainda mais impacto. Certo? Para enganar o outro lado, para enganar os iranianos, fazendo-os acreditar que existe um caminho diplomático, quando na verdade esse caminho já foi claramente e totalmente descartado. E os preparativos militares já estão em andamento. Agora, dependendo de que tipo de jornal você lê nos Estados Unidos neste momento, você encontra pessoas que condenam isso como uma grande traição à ideia de diplomacia e à Carta da ONU. E encontra pessoas que elogiam, especialmente aquelas que acham que isso é uma tática militar genial. Essa abordagem engenhosa de usar um ardil para encobrir uma operação militar bem-sucedida. Quero dizer, este artigo do New York Times segue nessa direção com o título: Por dentro da decisão de Trump de atacar o Irã, o presidente foi auxiliado por ardilosas estratégias políticas e militares. Quando Israel iniciou seu ataque ao Irã, o presidente Trump manteve distância. Mas em poucos dias, ele já estava em um caminho que levou a uma missão de bombardeio em grande escala. E neste artigo, o New York Times descreve como o governo Trump usou de forma sistemática as conversas e negociações com o Irã para ganhar tempo, fazer preparativos militares e estar pronto. Eles fizeram o Irã acreditar que nenhum ataque era iminente e que, portanto, não precisaria estar em alerta máximo. Quero dizer, o Irã estava em alerta, e sabemos disso especialmente após o primeiro ataque surpresa de Israel há 10 dias. Depois disso, eles ficaram em alerta máximo e, obviamente, a evacuação e retirada de equipamentos e pessoas de Fordow e das outras duas instalações, tendo tentado retirar todo o equipamento e pessoal possível, é uma indicação de que o Irã realmente estava em alerta máximo. Mas isso só nos mostra que há pessoas que pensam, including Donald Trump, que é um golpe de genialidade fingir estar engajado em diplomacia, enquanto, na verdade, você está apenas amolecendo o outro lado para depois desferir o golpe militar. Isso agora, é claro, leva a um problema muito direto, que é o fato de que a diplomacia com os Estados Unidos está agora tão completamente desacreditada que, novamente, qualquer um que ainda acredita que isso é possível é um idiota, certo? E a principal pessoa a apontar isso é o ministro das Relações Exteriores do Irã, Sayed Abbas Araqchi, que realmente foi uma das pessoas que até o fim tentou seguir o caminho diplomático, usar meios diplomáticos para encontrar algum tipo de solução. E todos nós lembramos que esperávamos que a seta da história estivesse apontando para o Irã e os Estados Unidos, basicamente voltando ao JCPOA,
e os Estados Unidos estavam sinalizando que buscavam uma nova versão do JCPOA. E era para isso que estavam trabalhando. Essa era a esperança para a maioria de nós. E agora sabemos, não, os Estados Unidos usaram oficialmente esse estratagema diplomático para enfraquecer o Irã e se preparar não só para apoiar Israel em seu ataque surpresa, mas também para preparar seu próprio ataque surpresa depois e vender isso como uma vitória. Então, em uma postagem de ontem à noite, Abbas Araghchi disse que os Estados Unidos, um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta da ONU, do direito internacional e do TNP ao atacar as instalações nucleares pacíficas do Irã. By attacking Iran's peaceful nuclear installations. Os acontecimentos desta manhã são ultrajantes e terão consequências duradouras. Cada membro das Nações Unidas deve estar alarmado com esse comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. De acordo com a Carta da ONU e suas disposições, que permitem uma resposta legítima, em legítima defesa, o Irã reserva todas as opções para defender sua soberania, interesses e seu povo. Outra coisa que ele disse, em uma coletiva de imprensa televisionada de 30 minutos em Istambul, foi que esse ataque dos Estados Unidos não foi apenas um ataque contra o Irã, foi um ataque contra o direito internacional e, de fato, contra a própria diplomacia. E ele está falando ali sobre como você deveria confiar nele. Acho que ele tem um segundo tweet sobre isso. Sim, aqui está o tweet. Na semana passada, estávamos em negociações com os Estados Unidos quando Israel decidiu acabar com aquela diplomacia. Nesta semana, tivemos conversas com E3 Salpasoé quando os Estados decidiram acabar com aquela diplomacia. Que conclusão você tiraria? Para a Grã-Bretanha e o alto representante da ONU, é o Irã que deve voltar à mesa. Mas como o Irã pode voltar a algo que nunca deixou, muito menos destruiu? Novamente, isso está absolutamente correto. Os iranianos estavam no meio de negociações diplomáticas, e o governo Donald Trump disse que aquilo eram táticas de procrastinação. Eles estavam ganhando tempo. Those were stalling tactics. They were playing for time. They had 60 days, and on day 61 they had to. Eles tiveram 60 dias, e no dia 61 tiveram que enfrentar as consequências. Isso é novamente tão desonesto. Quero dizer, os 60 dias foram um prazo artificialmente imposto pelo governo Trump, obviamente com o objetivo de criar pressão. Então, o mais natural em uma troca diplomática é rejeitar essa pressão e essa forma de enquadramento, mas, na verdade, recorrer à diplomacia e usar os canais disponíveis, o que eles fizeram. Novamente, eles fizeram isso o tempo todo. E se você tem essa via diplomática sendo usada contra você, esse caminho diplomático sendo usado para te minar militarmente também, então, bem, você nunca mais vai buscar a diplomacia com alguém que age de forma tão desonesta e sorrateira. Este é um problema real, porque, mais uma vez, comentaristas russos já apontaram que disseram ao Irã que o que o Irã precisa é de um acordo de segurança com a Rússia, e que o fato de o Irã não estar disposto a incluir uma cláusula de defesa mútua no pacto de segurança que tinham foi um erro, que isso deveria estar lá. E também é muito revelador que Araghchi, o primeiro líder estrangeiro com quem ele vai se encontrou hoje, foi Vladimir Putin, na Rússia. Então agora o Irã está em negociações diretas com a Rússia sobre como agir. Isso também, aliás, demonstra a frieza dos iranianos, que não revidam imediatamente. Eles nunca fazem isso. Eles nunca fazem isso. Eles sempre levam seu tempo, avaliam os danos e depois demoram para responder a esses ataques. Eles têm feito isso ao longo dos últimos anos, muitas e muitas vezes. Sempre levam dias ou semanas antes de realmente começarem a retaliação. Novamente, é por isso que a operação atual contra Israel se chama Verdadeira Promessa 3, porque os iranianos sempre prometem retaliação, mas demoram para cumprir a promessa. A única coisa que já fizeram foi prometer retaliação por este caso, mas ainda não decidiram, é claro, como farão isso. São apenas os adultos na sala, tentando primeiro pensar nas consequências de suas ações.
em vez de entrar imprudentemente em alguma coisa. Nos Estados Unidos, enquanto isso, alguns, especialmente do lado esquerdo, os democratas, estão indignados. Quero dizer, se isso é feito honestamente ou não, não sabemos, mas um argumento é muito interessante. Como já disse neste canal várias vezes, o poder de declarar guerra, de decidir entrar em guerra, não pertence ao presidente dos Estados Unidos segundo a Constituição dos Estados Unidos. Pertence ao Congresso. E o fato de Donald Trump simplesmente ter feito isso, preparado um ato de guerra e depois executado, é claro, uma violação desse poder constitucional. E a Ocasio-Cortez tem destacado isso, que a decisão desastrosa do presidente de bombardear o Irã sem autorização é uma grave violação da Constituição. E então, como sempre, os mesmos bajuladores do governo, esses estenógrafos do poder, já estão correndo para ajudar o presidente belicista dos Estados Unidos. Sempre que um presidente começa a fazer discurso belicista, eles ficam tipo, oba, não importa o que tenham dito antes sobre eles. E isso é simplesmente fantástico. Piers Morgan, um estenógrafo do poder do Reino Unido, um porta-voz do governo britânico, está se manifestando contra isso no Twitter. Eu só preciso ler isso para você, porque também mostra a profundidade da estupidez dessa pessoa em particular. Ele argumenta que a maioria dos ataques militares ordenados por presidentes dos Estados Unidos foi feita sem aprovação prévia do Congresso. Ela ou não sabe disso, ou sabe, e espera que ninguém se lembre, para poder marcar um ponto político barato. O que ele está dizendo aqui é que porque presidentes dos Estados Unidos no passado ordenaram ações ilegais, essa ação ilegal, portanto, se torna legal, ou é normal de se fazer. Um ato inconstitucional no passado justifica um ato inconstitucional atual, o que é, claro, uma completa bobagem e falsidade. Acho que alguém deveria roubar algo do Piers Morgan e argumentar que, como outras pessoas já roubaram antes, agora está tudo bem se fizerem isso, certo? Ou talvez, sabe, dar um tapa nele e argumentar que, como pessoas já foram esbofeteadas antes, está tudo bem dar um tapa na cara das pessoas. Certo, mas é esse nível de estupidez com o qual as pessoas atualmente defendem o verdadeiramente indefensável. E, de novo, isso só nos mostra muito que esse defensor britânico de todo tipo de crime agora está respondendo a uma deputada americana que está tentando dizer, olha, essa não é uma decisão que o presidente dos Estados Unidos deveria tomar. Ela não diz que a decisão não deveria ter sido tomada. Ela apenas diz que deveria ser feita pelo ramo apropriado, o que é, claro, uma forma de um sistema democrático conter o militarismo e decisões tomadas por líderes autoritários. Agora, ao mesmo tempo, esse sujeito aqui, o Sr. Reza Pahlavi, filho do antigo Shah, que foi deposto no final dos anos 70, está pronto há muito tempo, certo? Esse é o grande momento da vida dele. Ele está apenas esperando para ser reinstalado como o próximo Shah, como esse fantoche. Ele está levantando a mão e dizendo, eu sou o fantoche número 1. Sou o primeiro entre aqueles que podem servi-los, Estados Unidos, sendo instalado no Irã. E ele está torcendo, cruzando os dedos, para então chegar ao poder, certo? Claro, ele diz que os ataques aos 3 sites nucleares da República Islâmica são resultado da busca catastrófica do regime por armas nucleares às custas do povo iraniano. Essa é a narrativa, que os Estados Unidos não tinham outra escolha, eles precisavam atacar. Qualquer dano causado ao Irã é resultado direto da liderança iraniana atual, e, portanto, a liderança é culpada por tudo. O bombardeio, todas as mortes e assim por diante estão nas mãos da liderança, não nas mãos de quem lançou as bombas. As pessoas que lançaram as bombas, é claro, adoram esse argumento, porque não só as absolve de toda culpa, como também lhes dá justificativa para continuar matando. Esse é um argumento a favor da morte. Assim, ele dá aos Estados Unidos o argumento para matar mais pessoas, das quais ele afirma que deveria ser oficialmente o líder. Obviamente, ele está sendo chamado de traidor e assim por diante. Esse é o típico vai e vem entre essas diferentes facções. Mas vemos, como essa facção, há uma parte do Irã, e especialmente fora do Irã,
que está meio que esperando e adoraria ser o regime que será instalado daqui para frente no poder. Ao mesmo tempo, ontem à noite, o parlamento iraniano tomou a decisão de realmente autorizar o fechamento do Estreito de Hormuz. E isso, claro, é algo que preocupa muitos das TUIs. Os Estados Unidos já estão pedindo à China que ajude a impedir o Irã de fechar o estreito. O interessante aqui é que se os iranianos tentarem fechar o estreito da mesma forma que os Houthis tentaram impedir que navios chegassem a Israel, então, claro, podemos esperar que o Irã bloqueie apenas certos navios. Isso só bloquearia o tráfego dos Estados Unidos e de Israel, e talvez o tráfego europeu, dependendo do que eles fizerem. Mas obviamente tentaria deixar a China passar, porque para a China, o Estreito de Hormuz também é muito, muito importante, especialmente para suas importações de petróleo. Portanto, fechar completamente o Estreito de Hormuz seria um grande golpe para a China. E isso não pode ser algo que o Irã realmente queira fazer, pois seria contraproducente. Mas também é muito interessante ver que, mais uma vez, os Estados Unidos estão pedindo ajuda a países e nações que já designaram oficialmente como futuros inimigos e que oficialmente querem combater para ajudá-los. Quero dizer, eles já fizeram isso no passado, ao pedir que a China ajudasse a combater a Rússia, e obviamente a China não faria isso. Eles fazem isso de novo, basicamente pedindo para a China ajudar a enfraquecer seu aliado. Acho que neste ponto é realmente só, isso você sabe, uma das formas de tentar, mais uma vez, criar ou desenhar essa imagem de que a China, por não ajudar a conter o Irã, também é má, e assim por diante. Quero dizer, isso alimenta a mesma narrativa, mas eles continuam tentando, e ainda temos essas manchetes estúpidas, que obviamente não servem para nada. E tem mais uma coisa que aconteceu, e isso é realmente fascinante. Alguém apontou isso no Twitter. É como agora as respostas, ou melhor, as reações de outros líderes ocidentais, do chamado Ocidente Coletivo, estão começando a aparecer. E temos a linguagem oficial. E se você comparar a redação, é realmente assustador, como aparentemente um memorando circulou entre o G7 sobre como reagir, como declarar e até mesmo como formular suas declarações sobre o que os Estados Unidos acabaram de fazer. Não há, é claro, nenhuma condenação, absolutamente nenhuma. Há condenação do Irã por todos os líderes do G7 e do Ocidente Coletivo. Não há condenação aos Estados Unidos. E apenas ouça isso. É quase orwelliano se você considerar que esses são os líderes de seus respectivos países. Temos Keir Starmer, temos o novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, temos Kaja Kallas, e depois temos uma declaração do governo australiano. Apenas ouça isso. A mensagem de Keir Starmer diz: o programa nuclear do Irã é uma ameaça grave à segurança internacional. O Irã nunca pode ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear, e os Estados Unidos tomaram medidas para aliviar essa ameaça. A situação no Oriente Médio continua volátil, e a estabilidade na região é uma prioridade. Pedimos que o Irã retorne à mesa de negociações e alcance uma solução diplomática para encerrar a crise. Leia esta, Carney. O programa nuclear do Irã é uma ameaça grave à segurança internacional, e o Canadá tem sido consistentemente claro ao afirmar que o Irã nunca pode ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear. Embora a ação militar dos ASUMs tomada na noite passada tenha sido projetada para aliviar essa ameaça, a situação no Oriente Médio continua altamente volátil. A estabilidade na região é uma prioridade. O Irã não pode ser autorizado a desenvolver uma arma nuclear, pois isso representaria uma ameaça à segurança internacional. Peço a todas as partes que recuem, voltem à mesa de negociações e evitem uma escalada maior. Os ministros das Relações Exteriores da UE discutirão a situação amanhã. E a Austrália? Temos sido claros ao afirmar que o programa nuclear e de mísseis balísticos do Irã representa uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Um porta-voz do governo declarou: observamos a declaração do presidente dos Estados Unidos de que agora é o momento para a paz. A situação de segurança na região é altamente volátil. Sério,
Por que essas mensagens soam tão incrivelmente parecidas? Messages sound so incredibly similar. How does that happen if not Como isso acontece? Se não for por meio de uma coordenação explícita de políticas e basicamente de uma abordagem nos bastidores? Discussão, certo? Sobre como sinalizar juntos como um bloco. É assustador pensar que essas pessoas fingem ser líderes de nações independentes e soberanas, quando na verdade são obviamente apenas receptores de decisões vindas de fora. E quando Washington diz, olha, é isso que vocês têm que dizer, e é assim que vocês têm que argumentar. Nós somos, sabe, força através da unidade. E todo mundo repete a mesma coisa, sabe? É assim que satélites agem. É por isso que o Ocidente coletivo, para mim, quero dizer, os europeus, mas também o Canadá, a Austrália, não são nações soberanas e independentes. Australia, they're not sovereign independent nations. They are satellites of the Eles são satélites do centro de poder ocidental em Washington e, até certo ponto, provavelmente de Israel também. Basicamente da mesma forma que Polônia, Romênia e Bulgária eram nações nominalmente independentes durante a Guerra Fria, mas de fato estavam sob controle muito rígido da União Soviética. Isso não significa que nunca tomavam decisões próprias, especialmente em questões internas, mas significava que sempre que se tratava de decisões importantes, eles sempre seguiam diretamente a linha e tinham que ouvir o que Moscou dizia e agir de acordo. E assim é com essas ferramentas, esse fantoche de Keir Starmer. Então é assim que você pode perceber que a Europa foi completamente erradicada como um ator soberano. Quero dizer, é totalmente um caso de dependência de grandes potências e de ser um satélite. Quero dizer, esses são os casos óbvios. Esses são os sinais óbvios, porque do contrário você esperaria que pelo menos alguém usasse palavras diferentes, pelo menos uma linha de raciocínio diferente, mas eles até entregam a mesma cadeia argumentativa, certo? Do que você constrói. Ferramentas completas, totalmente ferramentas. Agora, mais uma coisa que quero destacar aqui, porque também Arashi disse que isso é um grave ataque ao direito internacional e especialmente ao Tratado de Não Proliferação. Achei que seria útil realmente olhar para o Tratado de Não Proliferação, para que você saiba o que ele diz e também esteja ciente de quão profundo é esse ataque ilegal, um ataque à ordem de não proliferação, a ordem nuclear que foi construída ao longo dos últimos 50 ou 60 anos. Não posso exagerar a importância do Tratado de Não Proliferação, o TNP, que foi aberto para assinatura em 1968. Ele é a pedra angular para que nossa espécie consiga reduzir ou manter o clube das potências nucleares o menor possível. Havia um medo, lá nos anos 50 e 60, de que em poucas décadas teríamos 20, 30, 40, 50 estados com bombas nucleares, certo? Até a Suíça pensava em construir uma bomba. A Suécia estava pensando em construir uma bomba. Eles tinham programas nucleares. E esse tipo de proliferação, é claro, é uma fonte grave de ameaça. Então o TNP foi negociado por 10 anos e é um tratado muito inteligente que vincula a capacidade de obter material físsil aos estados que fazem parte dele. E o tratado garante que o uso civil da energia nuclear e da tecnologia nuclear seja sempre permitido e que todos tenham acesso a isso. Eu só quero ler para vocês o artigo 4, parágrafos 1 e 2. Nada neste tratado será interpretado como afetando o direito inalienável de todas as partes do tratado de desenvolver pesquisa, produção e uso de energia nuclear para fins pacíficos, sem discriminação e em conformidade com os artigos 1 e 2 deste tratado. Todas as partes do tratado se comprometem a facilitar e têm o direito de participar do intercâmbio mais amplo possível de equipamentos, materiais e informações científicas e tecnológicas para o uso pacífico da energia nuclear. O Irã estava dentro dos limites de todos os seus direitos internacionais, especialmente os direitos previstos no TNP, para ter esse programa nuclear. Esses locais nucleares, que os estadunidenses atacaram,
não eram, de forma alguma, instalações ilegais segundo o direito internacional. Não, eles faziam parte dos direitos que o tratado concede aos Estados-membros. E o Irã faz parte do tratado. Os Estados Unidos fazem parte do tratado. A Rússia faz parte do tratado. United States is part of the treaty, Russia is part of the treaty. They're all members to this very, very pivotal, important. Todos eles são membros desse tratado, extremamente importante e crucial. Portanto, se alguém disser, essas eram instalações ilegais, não eram. Isso fazia parte do que o Irã tinha direito de ter. E, novamente, a alegação de que o Irã estava tentando construir uma bomba se baseia em pelo menos 40 ou 45 anos da mesma afirmação, e o Irã nunca o fez. O Irã tem uma doutrina nuclear contra a construção de armas nucleares, e eles vêm dizendo isso repetidamente. E como Araghchi disse, eles estavam continuamente fazendo diplomacia. Eles estiveram em negociações o tempo todo. E, novamente, o JCPOA, do qual Donald Trump se retirou em 2018, foi confirmado como funcionando. A Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, confirmou que o Irã estava cumprindo sua parte do acordo. That Iran was holding to its side of the bargain. It was the United States that constantly was in breach of the bargain. Foram os Estados Unidos que constantemente descumpriram o acordo, porque mesmo enquanto o JCPOA estava em vigor, ainda havia sanções contra o Irã, e depois vieram ainda mais sanções. Quero dizer, embora essas sanções devessem ter sido suspensas, são constantemente os Estados Unidos que fazem promessas, depois realizam ofensivas e gestos diplomáticos de relações públicas, e então voltam atrás em suas promessas imediatamente, seja simplesmente não cumprindo sua parte do acordo, ou virando a mesa de imediato. Isso é uma forma sistemática de mentir e enganar, chegando ao ponto em que essas mentiras diplomáticas são usadas para preparar intervenções militares. É realmente absolutamente impressionante. E é isso que cria o problema agora. Sabe, que mesmo que você faça um tratado como esse, e mesmo que os Estados Unidos façam parte dele, não. Quero dizer, deve ficar absolutamente claro que os Estados Unidos não vão cumpri-lo. Não só não vão cumprir, como vão tentar usar tudo que você está negociando para inverter a situação e transformar isso em uma arma contra você. Então, realmente, acho que essa é a lição mais grave para o Irã aqui, porque basicamente elimina a diplomacia como uma opção. Não só porque você não confia na outra parte, mas porque você sabe que a outra parte vai transformar essa diplomacia em uma arma contra você. Além disso, a propósito, o ataque aos sites nucleares também é um crime de guerra segundo as Convenções de Genebra, de acordo com o Protocolo Adicional I, o Protocolo Adicional de 1977, às Convenções de Genebra. Temos o artigo 56, e o artigo 56 na verdade diz que obras ou instalações contendo forças perigosas, ou seja, barragens, diques e usinas nucleares de geração de energia elétrica, não devem ser alvo de ataque, mesmo quando esses objetos são objetivos militares, se tal ataque puder causar a liberação de forças perigosas e, consequentemente, graves perdas entre a população civil. E todas as instalações que foram alvo, é claro, supostamente abrigavam todos esses materiais nucleares fissionáveis e, portanto, se enquadram neste artigo. Embora o material físsil, no final das contas, não estivesse lá, atacar essas instalações é um crime segundo o Protocolo Adicional das Convenções de Genebra. Ironicamente, devo dizer, tanto o Irã quanto os Estados Unidos assinaram esse protocolo, mas ainda não o ratificaram, e provavelmente nunca o farão. Ainda assim, há um argumento muito forte no direito internacional de que isso faz parte do direito internacional consuetudinário, que é proibido atacar instalações nucleares que possam liberar radiação e matar populações civis indiscriminadamente. Esse também é o caso. Então isso tem sido ilegal em tantos aspectos que é realmente difícil colocar em palavras. Claro, as pessoas vão e podem argumentar que isso não tem nada a ver com legalidade. É apenas o velho realismo. Você sabe, os estados fazem o que podem, não se importam com essas malditas normas. Mas é isso que Araghchi aponta. Esse é o mundo, mas não é um mundo no qual o Irã quer viver.
Não é um mundo no qual a Rússia e a China querem viver, e não é um mundo no qual a maioria dos países do BRICS quer viver. Eles querem que a força do direito internacional contenha o pior desses impulsos da humanidade. E os piores impulsos atualmente vêm, sem dúvida, de Israel e dos Estados Unidos, incluindo um genocídio em Gaza. Novamente, diariamente, Israel está matando dezenas, até 50, 60, 70 palestinos por dia. É um genocídio em massa. E agora também estamos sabendo, eu não para esse slide, mas estamos sabendo que os cerca de 350 mil palestinos em Gaza estão desaparecidos. Palestinians in Gaza are unaccounted for. There's still 70,000 that are officially that have. Ainda há 70 mil pessoas que tiveram certidões de óbito emitidas oficialmente. E então há um total de 350 mil, incluindo esses 70 mil, que estão desaparecidas. Algumas delas podem ter conseguido escapar pela fronteira com o Egito, mas cerca de 200 mil pessoas simplesmente morreram. Quero dizer, não há outra conclusão. O número de mortos já está na casa das centenas de milhares em Gaza. E, novamente, Israel está nos mostrando que é capaz de realizar ataques de precisão para matar cientistas iranianos em Teherã, em seus quartos, mas não consegue localizar seus reféns. E então faz bombardeios indiscriminados e já lançou mais explosivos sobre Gaza do que foi lançado em Hiroshima e Nagasaki juntos. É absolutamente, o poder destrutivo é comparável ao de Hiroshima e Nagasaki juntos. É absolutamente desprezível. Então esses são impulsos diversos da humanidade. E está claro para mim que os iranianos, os russos, os chineses e grande parte do mundo não querem viver em um mundo sem leis. Mas então a pergunta para todos nós é, claro, como combater a ilegalidade? Porque se você combate isso com sua própria ilegalidade, você não vai retornar ao Estado de Direito, certo? Você não vai voltar a um ambiente mais seguro. Novamente, fico feliz que os iranianos, os russos e os chineses sejam os adultos na sala e que as pessoas reflitam sobre as coisas. Mas, se o Irã não restabelecer algum tipo de dissuasão, então isso é um convite para ainda mais morte e destruição, para mais ataques. A escolha é realmente dura, não é? Não fazer nada e então os Estados Unidos dirão, funcionou. Não estamos sendo contra-atacados. Vamos apenas atacar mais e continuar fazendo o que temos feito. Parece estar funcionando. E se eles realmente atacarem, então os Estados Unidos, Israel e o Ocidente vão usar isso como prova de que o outro lado é mau e uma ameaça, certo? Eles vão dizer, viu, nós avisamos, agora eles estão nos atacando. Dissemos que eles atacariam. Assim, você cria uma situação em que o único resultado é mais guerra. E é por isso que chamo essas pessoas de belicistas. E bem, belicistas, criminosos de guerra, escória da nossa espécie que pensa nesses termos. Essa escória neocon e escória belicista. Mas ok, esse é o mundo em que vivemos. Essa foi minha atualização sobre onde estamos hoje. Até a próxima. See you next time.